Leila tem mais duas perguntas, uma para o Padre Wagner, outra para a doutora Elaine. Leila, por favor. Ele tem 13 anos, se chama Pacheco, é de Maceió, Alagoas. E ele pergunta o seguinte: Padre, na minha escola, a professora perguntou para a turma quem tinha vontade de ir à Jornada Mundial da Juventude. Só eu levantei a mão. Na minha turma, eu não vejo ninguém que se interessa pela fé. Por que os meninos da minha idade hoje não valorizam a fé? Boa pergunta. Obrigado. Não é simples responder, não é? Porque não valoriza a fé. Ou seja, as motivações são diversas. Primeiramente, eu acho que pela falta da própria experiência de fé na família, não é? Dos pais. Então, uma educação religiosa, a vivência da fé por parte da família, ela é importante, porque ela suscita também nos filhos esse desejo da comunhão com Deus, esse desejo da celebração da fé, não é? Então, esse é um elemento que tem assim um forte peso. E aí, consequentemente, o adolescente terá estas limitações, essas dificuldades, ou seja, ele não vai nem se colocar a pergunta, não é? Muitas vezes sobre a fé, sobre Deus, sobre a transcendência, sobre o sentido da vida e assim por diante. Depois também um pouco a influência da cultura na qual vivemos, a cultura que tantas vezes, o João Paulo II já falava sobre isso, o Papa Bento XVI coloca em relevo a questão da cultura secularizada, o secularismo. Ou seja, o secularismo é aquela cultura que pelo menos é indiferente ao religioso, ao sentimento religioso, é indiferente à transcendência, é indiferente a Deus, é indiferente à religião. Ou se a religião ela é importante no que diz respeito à questão privada, no que diz respeito à questão particular. A vivência religiosa diz respeito a uma coisa muito particular da vida da pessoa, muito particular. Mas o secularismo, ele conduz a uma sociedade que não percebe a necessidade do sentimento religioso, da vivência religiosa, para a própria vida da sociedade. A sociedade é formada de vida cultural, política, artística, econômica, né, educacional e assim por diante, mas não religiosa. Isso é o secularismo. Então, isso tem feito a cabeça de muita gente de forma ideológica, a ponto também de levar, né, os adolescentes a essa indiferença religiosa. E, claro, isso acaba também infiltrando no sistema educacional. A gente encontra um adolescente em plena atividade estudantil, em plena atividade acadêmica, certo? Portanto, também, muitas vezes, nas escolas, não se verifica, na própria grade curricular, né, das escolas, não se verifica aquele espaço para as perguntas inerentes à pessoa, as perguntas da transcendência, o sentido da vida, né, o sentido do existir, o sentido da morte e essas coisas todas. Então, por isso que os adolescentes, claro, depois tem os outros divertimentos, né, as outras diversões que acabam ajudando no sentido da distração, né, da distração. Então, às vezes, as pessoas não estão focadas nas coisas mais essenciais da vida, da existência. Então, com toda essa sorte de distrações próprias do mundo da adolescência, que tem a sua validade também no desenvolvimento do adolescente, no desenvolvimento da pessoa, afetivo, emocional, psicológico, mas essas diversões levam às divagações, de modo que nem sempre as pessoas elas param para prestar atenção sobre elementos fundamentais da vida: verdade, amor, justiça, relacionamentos, Deus, vida, morte e assim por diante. Obrigado, Padre. Deixa eu fazer duas coisas aqui muito importantes. Quero agradecer a presença dos amigos que estão aqui no estúdio com a gente. Tem gente de Matozinhos, Minas Gerais, é isso? Obrigado, meu querido. E o senhor que está aí do seu lado, de onde o senhor é? Alagoas, São Brás. Alagoas. A cidade é? São Brás.
São Brás, obrigado pela presença, viu, querido? São Brás. E tem um conterrâneo ali de Fortaleza, no Ceará, obrigado pela sua presença. E você de onde é mesmo, meu santo? Aqui de Cachoeira Paulista, obrigado pela presença, viu? Eu quero também contar para você uma coisa que eu esqueci, não, está aqui. Quero anunciar desde já que vai ter show Amor é Decisão em Brasília. Eu quero anunciar desde já que faz tempo que eu não vou cantar aí em Brasília. Então, no dia 30 de setembro, é uma sexta-feira, no auditório do Colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, dia 30 de setembro, o show Amor é Decisão. Informações depois, não, eu já vou contar para você. Você pode entrar em contato com a nossa comunidade, com a Canção Nova em Brasília, em nossa loja. O telefone é 3252-7050. 3252-7050. Dia 30 de setembro, é uma sexta-feira, show Amor é Decisão em Brasília, no auditório do Colégio Leonardo da Vinci. Estou muito feliz. É contigo, né, Leila? Vamos Isso. lá. A pergunta veio pelo Twitter, Heloísa Maura, e ela pergunta o seguinte: Elaine, gostaria que você falasse sobre criança DDA. Como lidar com ela? O que Elaine, é DDA? minha pergunta é o que é criança DDA? Tá, então é o que a gente estava falando Desculpa se eu te interrompi, Leila. Completou a Leila? Legal. Ela não fala a idade da criança, mas vamos lá no ponto. É o que a gente falava há pouco do transtorno de déficit de atenção, que é marcado por essa agitação, por essa falta de concentração, pela dificuldade de seguir os estudos, mas que pode estar mascarado com outras coisas, que pode ser, de repente, uma dislexia, que também é a dificuldade de aprender, compreender e até mesmo se concentrar, né? Importante é procurar. Quem ajuda muito os pais no primeiro diagnóstico, muitas vezes, é o pediatra. Pediatra, por quê? Vai trabalhando com a mãe, já tem um histórico da criança, né? Já sabe o que aquela criança viveu, como tem sido o desenvolvimento. A escola também nos dá um apoio muito interessante, porque vai dizendo como é o comportamento dessa criança em sala de aula. Então, vai nos falando como ela se relaciona, porque muitas vezes para essa criança DDA, né, como você diz, ela perde o interesse por uma atividade de uma forma muito rápida e fácil. Então, às vezes, ela é ágil até no aprendizado. E quando aquilo perdeu o interesse, ela vai conversar com o colega do lado. E a aula está correndo. E ele já está num outro mundo. Nem sempre é o DDA, mas muitas vezes é uma criança que tem até uma agilidade de pensamento, tem uma inteligência até um pouco superior, mas que é tida como DDA. Então, hoje, cabe a gente fazer um diagnóstico bem detalhado, não é tão simples quanto se parece, e cuidado para não medicar antes da hora certa e, se necessário. Tá? Então, informações gerais aí. Existem muitos sites hoje onde você pode procurar isso. Existe uma sociedade que fala um pouco sobre o transtorno DDA. Eu vou consultar rapidamente. Se eu tiver esse dado, eu já passo para você aqui pela TV. Joia? Vamos lá. Obrigado, Elaine. Agora vou eu aqui com o Padre Wagner. Padre Wagner, eu estou aqui com esse amigo, eu não vou identificá-lo. Ele vive em uma segunda união. E ele conta o seguinte, ele conta que tem procurado um sacerdote da sua cidade, para se confessar. O padre diz a ele que ele não precisa se confessar. E ele pergunta, padre, o que eu faço? Eu posso, então, procurar um outro padre para fazer a minha confissão? Uma vez que ele vive em segunda união, padre, ele precisa, de fato, de sua orientação. Ok, então veja bem. O fato dele viver numa segunda união, não é? Mesmo que saibamos que muitas dioceses existe a chamada pastoral da segunda união, de casais em segunda união, que é toda uma atividade pastoral para ajudar esses casais à vivência da sua fé, à participação da vida da igreja, da comunidade eclesial, mas que, justamente porque vivem uma situação matrimonial irregular, do ponto de vista sacramental, né, vive numa situação irregular, estes casais não podem tomar a Sagrada Comunhão. E também não podem se confessar, porque o sacramento da penitência ou a confissão sacramental exige que a pessoa ela abandone aquela situação irregular,
não é? Porque ela vive em segunda união. Então, nesse caso, o casal, as pessoas que vivem em segunda união, elas devem, claro, viver a sua comunhão com Deus pela vida de oração, a participação na comunidade eclesial sem participar plenamente dos sacramentos da igreja, no caso da Eucaristia, de modo particular. Deve cultivar a comunhão com o Senhor por uma vivência também do testemunho da fé, do testemunho da caridade, a vivência da caridade e assim por diante. E, claro, esta confiança na misericórdia de Deus, porque muitas vezes as pessoas vivem em segunda união porque a primeira união foi fracassada por diversos motivos, traição, problemas de violência na relação conjugal, diversos motivos levaram a pessoa à separação, certo? E depois, também por diversos motivos, a pessoa contraiu uma segunda união. Então, não estamos aqui simplesmente para julgar, condenar quem quer que seja. Porém, segundo as Sagradas Escrituras, o ensinamento da igreja, essa pessoa não pode tomar a Sagrada Comunhão. No entanto, podem cultivar e devem cultivar esta profunda confiança na misericórdia de Deus. Cultivar a comunhão com o Senhor por meio da oração, por meio da vida, da participação da comunidade eclesial e pelo testemunho da fé, né, pelo testemunho da caridade. No entanto, se a pessoa, no caso, vive em segunda união, não pode recorrer ao sacramento da penitência. Agora, nós podemos fazer uma distinção. Uma coisa é a confissão sacramental. A pessoa não poderá receber absolvição, por quê? Certamente ela vai continuar naquela situação irregular, né? Vivendo segunda união, né? E vivendo de forma marital, tendo sua relação sexual com a sua esposa e assim por diante. Até porque, muitas vezes, essa segunda união já é uma segunda união de 20 anos, que tem filhos e assim por diante. Seria uma coisa assim grave no sentido da orientação para esse casal, pedir, por exemplo, a separação do casal. Seria uma coisa muito grave e que, de um modo geral, não é recomendável tal orientação, porque ali também tem os filhos implicados daquela segunda união, né? Às vezes o casal vive muito bem a sua relação e assim por diante, e vive muito bem a vida familiar. Então não é recomendável a separação porque o casal quer receber a Eucaristia. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. É uma orientação muito grave. Claro, o casal poderia tomar essa decisão, ou seja, aí seria a decisão do casal, isso diz respeito ao próprio casal. E, claro, tendo presente também os filhos, a orientação dos filhos, para que os filhos não se sintam também penalizados, porque papai e mamãe agora não vivem mais juntos, né? Porque os dois querem tomar a Sagrada Comunhão. Isso é muito grave, isso é muito sério. Agora, uma vez que o casal não toma essa decisão, quer viver bem sua vida conjugal, quer viver bem a sua vida familiar, porém, segunda união, não tem condições de receber a absolvição sacramental. Não pode. Agora, isso não impede que o sacerdote dê direção espiritual, certo? Então, muitas vezes, o casal que vive em segunda união tem necessidade de direção espiritual, até para poder viver, né, da melhor forma possível a sua vida cristã, viver da melhor forma possível a sua inserção na comunidade eclesial, viver da melhor forma possível o testemunho da fé por meio da caridade, da prática da caridade. Portanto, nesse sentido, o casal, em segunda união, deve ser acolhido pelo sacerdote. O sacerdote deve dar todas as orientações de que este casal tem necessidade. Obrigado, Padre Wagner. Eu tenho aqui duas mães. Não posso identificar o nome nem a cidade. Essa mamãe aqui diz que eu tenho uma filha que é homossexual. Como agir com minha filha? E essa outra mãe diz que meu filho contou-me que é homossexual. Como devo agir com ele? Então, são duas mamães com uma filha e com um filho que se apresentam como homossexuais e pedem uma orientação. Elaine? Acho que cabe entender bem a idade deles é bem importante, porque isso pode ter sido uma descoberta
vou chamar de descoberta recente, até baseada em frustrações ou em decepções com namoros antigos. Então, independente disso, acho que vale a pena ter essa conversa. A gente percebe que muitas vezes, tanto meninas, né, moças, quanto rapazes, são machucados nas suas relações anteriores, e às vezes passam para a descoberta do prazer, do afeto, com pessoas do mesmo sexo. Eu acho que cabe observar isso também. Se ela se assume assim, também cabe muito à família. A questão da aceitação, né, porque eu acho que, acima de tudo, né, eu digo isso como orientação, como psicóloga mesmo. Muitas vezes os pais têm todo um plano para os seus filhos e querem que eles retomem a uma condição, mas que o filho já se encontrou, enfim. Em primeiro lugar, a aceitação. Por mais dolorido, a receita não é tão fácil assim, né, Ricardo? Então, mais de conversar, de acolher, de entender tanto as alegrias como as frustrações que esse jovem ou essa jovem podem estar vivendo. Nem sempre é fácil para que as pessoas assumam essa posição, né, perante a sociedade. Então, certamente, eles vão encontrar N barreiras. E o primeiro ponto de apoio que essa pessoa tem para todas as situações, mas aquilo que a gente vê, é a família. Então, eu faria sempre esse apelo, né, às famílias que estão nos ouvindo e podem estar vivendo isso, Ricardo. Mais do que tentar aqui reverter um quadro, mas que eles possam fazer esse processo de acolhimento. Porque, se ele não for acolhido naquele ambiente, ele vai procurar um outro ambiente onde ele possa ser acolhido. E aí é onde podem começar os problemas. Porque você vai ser acolhido por ambientes que nem sempre vão ser os mais saudáveis e que vão começar a colocar ideias mais complicadas. Tá? Acho que o Padre Wagner quer fazer um complemento, Ricardo. Eu só queria deixar para aquela mãe que nos perguntou sobre a questão do TDA. Pois não, querida. Tá? Um site onde você pode obter muitas e várias informações bem seguras a respeito. Tá? www.tdah.org.br tdah.org.br, Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E lá aquela mãe, então, da pergunta anterior vai conseguir ter todos os dados que ela necessita. Obrigado, Elaine. Padre Wagner, por favor, sua palavra para essas mães. Eu deixo aqui pelo menos 3 números. O Catecismo da Igreja Católica, ele traz 3 números. É o número 2357, 2358 e 2359, sobre essa questão relacionada à homossexualidade. É claro que, primeiramente, por causa até da revelação bíblica, não é? A Igreja diz de forma clara que os atos de homossexualidade, eles são intrinsecamente desordenados, no sentido da questão da relação sexual de entre pessoas homossexuais. Então, elas são contrárias à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira e, portanto, os atos, as relações sexuais não devem ser aprovadas entre pessoas homossexuais. No entanto, eu gostaria de ler esse número 2358, porque está em profunda sintonia com aquilo que a doutora Elaine colocou. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais inatas. Não são eles que escolhem sua condição homossexual. Para a maioria, pois, esta constitui uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, com compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição homossexual. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, como a Igreja apresenta também para os heterossexuais, né? Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Portanto, como a doutora Elaine colocou, respeito,
principalmente por parte da família, né? Apoio a essa pessoa. A conversão de uma pessoa homossexual não significa necessariamente que ela passará a uma outra tendência sexual, se tornar heterossexual, não necessariamente. Conversão significa seguimento de Jesus Cristo. Conversão significa a vivência da fé pela caridade, inserção na comunidade eclesial, inserção na vida da igreja, né? Mesmo que a pessoa ela viva nessa condição e procure viver castamente, procure não viver relações sexuais homossexuais com outras pessoas do mesmo sexo. Tanto o respeito, a não discriminação, a não violência a estas pessoas, de modo algum, porque, independentemente de ser homossexual ou heterossexual, todas as pessoas são dignas, né, de respeito, de amor, de valorização, não é? Obrigado, Padre Wagner. Nós já estamos quase no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que participaram. E, de forma especial, agradeço a você que ligou para nós durante o programa, fez a sua pergunta, associou-se à Canção Nova, optando pelo débito automático. Por causa do tempo, eu não vou poder nomear aqui as pessoas que ligaram e tornaram-se sócia pelo débito automático. Só vai me caber a oportunidade de anunciar a primeira pessoa que ligou e, por isso, ganhou de presente todos esses itens aqui. O livro Quando o Casal Reza, dá tempo da gente mostrar? Vamos mostrar os presentes. Isso. O livro Quando o Casal Reza, Quando o Casal Reza em LPO, você vai poder presentear. Livro para ouvir do Márcio Mendes, O Dom da Cura. O livro do Padre Roger Luiz, A Profecia do Avivamento, e uma coletânea de pregações como o senhor Jonas Abib, eu, Ricardo Sá, Dunga, Eugênio Jorge, Diácono Nelsinho, Minha Música a Serviço de Deus. São esses todos os presentes que a Jaci Bugai Rocha, ela é de União da Vitória, no Paraná. Ela recebeu todos esses presentes, porque foi a primeira pessoa que ligou, tornando-se sócia pelo débito automático. Os presentes vão chegar, todos eles, na sua casa. Perfeito? Obrigado, Leila. Obrigado, Elane. Obrigado a todos aqui presentes. Obrigado, Padre Wagner. Por favor, nos deixe com a bênção de Deus. Hoje, a igreja celebrou a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, exatamente porque foi a primeira santa canonizada em todas as Américas. A primeira, essa menina, podemos dizer, que foi da ordem terceira dominicana, viveu uma vida mística profunda. Ela é de Lima, né, do Peru, capital do Peru, uma vida marcada por essa identificação ao Cristo crucificado, mas uma mulher, ao mesmo tempo, de uma presença social fortíssima, de um testemunho de caridade na sociedade, principalmente em relação aos índios, também aos afrodescendentes. Pedimos a intercessão de Santa Rosa de Lima e que ela invoque sobre nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos vós, as vossas famílias, pela intercessão de Santa Rosa de Lima, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.